Oi, gente, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou ressuscitar o quadro que me fez voltar aqui com conteúdo no canal, que é o Kitnet 9, 19, eu nunca decidi, mas vou ficar com o Kitnet 9 porque 2019 já passou e eu acho um pouco mais fonético, mas enfim, outra história. Dessa vez, o tópico do vídeo será finanças, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você se organizar quando tá morando sozinho. Bem, eu não entendo muito de economia, então o intuito desse vídeo é mostrar aproximadamente o que você vai gastar quando você for morar sozinho, o que você vai gastar no primeiro mês, a primeira vez, as primeiras coisas que você vai ter que comprar, baseado na minha experiência. Então, o que eu tive que comprar, até um pouquinho a mais do que eu tive que comprar também. Lembrando sempre que esses valores vão variar muito, dependendo do seu estado, sua região, da cidade, de muitos fatores aí, mas é só pra vocês terem uma base e pensarem no que vão ter que gastar, porque aqui eu vou estar mostrando muitas coisas que as pessoas geralmente não mostram, como por exemplo, mobília, utensílios de limpeza, enfim, essas coisas que você vai ter que comprar, enfim, pedir pra alguém, pra poder sobreviver sozinho. E que é bom você colocar nas suas contas, caso você não tenha, você não consiga arranjar de alguém. Lembrando sempre que eu vou sempre chutar pra baixo, eu vou tentar pegar as coisas mais baratas. Se eu tiver uma condição financeira um pouco mais avançada, você não precisa se preocupar tanto, mas vou estar focando aqui pra quem não tem muito dinheiro mesmo, assim, que tem que ser mais limitado as coisas e tem que ser mais barato, tá? Então eu vou dividir em 3 principais categorias, que é contas da casa, alimentação, higiene e limpeza, que também pode ser mercado, e adicionais, que vão ser outras coisinhas aí que eu quero falar mais pro final. Talvez, aliás, divida esse vídeo, se eu estiver dividindo esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder a segunda parte, senão eu vou escutar essa parte da edição. Então, vocês estão vendo porque eu dividi este vídeo em 2, porque vai ficar muito grande. Eu vou focar aqui mais em coisas essenciais, mas também vou falar de coisas não essenciais, que você não vai precisar necessariamente, mas que você vai querer ter, e que é bom você incluir na sua conta, porque depois você vai querer assinar e tal, você não sabe se vai caber no seu orçamento. Então, coloca mais ou menos as coisas que você gostaria de ter e vê quanto mais fica, quanto a mais, assim, você vai ter que pagar pra poder ter essas coisas. E coloca na balança se vale a pena. Antes da gente realmente começar o vídeo, eu queria dizer que os valores são referentes aos anos de 2019 e 2020 aqui na minha cidade de São Roque, em São Paulo, que são coisas que podem variar, né? A primeira categoria aqui que eu vou estar trazendo são contas da casa. Nessa categoria eu vou estar explicando as contas que você vai ter um gasto principalmente fixo, sabe? Mensal. Você vai ter que pagar realmente todo mês, mas isso também depende muito de quanto você vai utilizar os seus recursos da casa. O que está incluso no aluguel e o que não tá, além do valor do mês. O primeiro tópico aqui é o aluguel em si, né? Que é a coisa mais cara que você vai pagar e que eu acho que é a coisa que vai mais variar, assim, de lugar. Por exemplo, uma casa mais perto do centro ou em bairros mais nobres, elas tendem a ser mais caras. A quantidade de cômodos, a quantidade de espaço mesmo que você tem na casa, metros quadrados, enfim, essas coisas vão variar muito o valor. Então, é bom você dar uma pesquisada também as coisas que tem ao redor, tá atento se tem farmácia, se tem mercado, quão longe fica do hospital da cidade, os postinhos que tem perto. Tudo isso vocês têm que ver quando vocês vão alugar, enfim, sua casa, seu apartamento. Uma coisa muito importante também é pesquisar o lugar que você tá querendo alugar, porque você tem que pesquisar também a rota que você vai fazer todo dia. Por exemplo, você tá se mudando a trabalho, eu achei aqui essa casa em tal lugar, da hora, quero alugar, mas quanto que vai ficar pra você ir da sua casa até o seu trabalho por dia, seja de ônibus, se tem algum ponto de ônibus perto, uma estação de metrô perto. Você tem que ver essas coisas, porque essas coisas vão adicionar no seu orçamento, vão ser gastos a mais que você vai ter que se preocupar, sim. O combustível até dos lugares que você quer ir, a faculdade, se ela é muito longe, se você pode ir a pé, enfim. São coisas que você vai ter que levar em consideração na hora de alugar um lugarzinho para você. Aqui eu trouxe 4 opções de aluguéis que vocês podem fazer, que eu acho que são as únicas que tem, então, enfim. Mas eu vou começar com o mais barato, que geralmente é, né? Que são as kitnets, que é o que o próprio quadro aqui do canal diz, né? Kitnet novo. Sim, eu alugo uma kitnet, ela é bem pequenininha, mas ela fica uma localização muito boa, ela fica perto da faculdade, então eu não tenho que me preocupar muito com isso, que tem que se preocupar com segurança, né? Quando você mora sozinho também. Então, por isso que eu aluguei uma kitnet, é mais baratinho e tal. Uma coisa que eu acho um ponto negativo de muitas kitnets é você não ter a divisão dos cômodos. Então, por exemplo, aqui é o meu escritóriozinho, digamos assim, que é onde fica o meu computador, mas também é meio que a minha sala, porque é onde fica meio que a TV, mas não tem exatamente uma TV, enfim, e o Xbox. Então, aqui é o lugar principal da minha casa, digamos assim. Ali atrás é a minha cama, ali do lado é a cozinha, então, tipo, não tem divisão pra poder falar isso aqui é o escritório, isso aqui é o meu quarto, isso aqui é a cozinha. Eu acho isso muito ruim. Claro que tem kitnets que vai ter. Eu tinha visto uma kitnet num preço muito bom, que tinha essas divisões certinho. Tinha a divisão do quarto, a divisão do banheiro. Divisão do banheiro sempre tem que ter, né? E tinha um balcãozinho assim pra dividir a sala da cozinha, e que eu acho maravilhoso. Você vai poder encontrar essas kitnets aí. E kitnets também podem ser tanto prédios quanto em térreos. Agora, os apartamentos, que é basicamente uma casa num prédio, né? Você vai ter as divisões certinhas. Se você tem a garantia que você vai ter essas divisões de cômodos, geralmente eles são bem maiores do
que uma kitnet. O lado ruim dos apartamentos é que geralmente você vai ter que pagar um condomínio. E é umas coisas que você vai ter que ver também. O que vai estar incluso no aluguel? Porque apartamento geralmente tem umas coisas inclusas como água, gás. E aí você vê o que tá incluso, quanto que é o condomínio, se tem reunião de condomínio, enfim, essas coisas. E muita gente que mora sozinho prefere alugar apartamento do que casa pela questão de segurança, porque tem porteiro, porque fica mais difícil de alguém entrar, não tem que se preocupar tanto assim com segurança, que é uma coisa que você vai ter que se preocupar quando você aluga uma casa. E o preço também varia bastante. Eu tava dando uma pesquisada pra poder fazer esse vídeo. Eu vi o vídeo de uma menina que paga R$600, 600 e pouco, de aluguel num apartamento no centro de Curitiba. Então, tipo, bem baratinho. E o condomínio era R$400, se eu não me engano, 400, 300, por aí. Então, tipo, dava um preço bem em conta pra você morar no centro de uma cidade tão grande quanto Curitiba. Então, vai de pesquisa mesmo. E agora, casas. Pra quem não gosta de altura, subir escadas e de elevador, e também não gosta de lugares tão apertados que nem kitnets, uma outra opção é casa, que tem umas features bem legais, como, por exemplo, garagem. Tem muitas casas que tem garagem, quintal. São coisas bem legais, assim, que você pode ter se você tiver um carro e ele for um pouquinho maior, porque geralmente vaga de garagem é um pouquinho pequena de apartamento. E se você não quiser ter problema com barulho também, né? Se você quiser montar, assim, sei lá, um estúdiozão na sua casa top, é melhor ter uma casa, porque daí você não vai incomodar os outros vizinhos. O lado ruim é que, dependendo, se você quiser uma casa mais assim ao centro, vai ser bem mais carinha mesmo. Mas se você não tem tanto essa necessidade de morar perto de um centro ou um bairro chique, eu acho que você consegue encontrar aí no preço de um apartamento bem de boa também. E eu falei 4, né? Tá faltando uma que são as repúblicas, porque eu diria que é uma grande chance de você que tá vendo esse vídeo, que está interessado em morar sozinho, ser um estudante. Então, eu estou colocando essa questão na mesa aqui. São as repúblicas. Talvez você já tenha vindo ver esse vídeo, porque descartou essa possibilidade, mas caso você não saiba que isso é uma possibilidade, eu estou falando aqui pra você. As repúblicas são, no geral, umas grandes casas, assim, gigantescas, com vários quartos. As pessoas alugam os quartos, então você vai morar com o pessoal, e aí o valor acaba saindo bem mais em conta. E também é muito comum em lugares com grande interesse universitário. Então, por exemplo, faculdades federais costumam fazer bastante república. E aí você tem que ver se compensa pra você, se você não se importa em dividir a casa com um monte de gente, se você gosta de companhia também, enfim. E aí fica mais complicada essa questão de privacidade. Inclusive lá na Europa, principalmente que eu tava vendo no Reino Unido, eles têm muito isso de república, mas não só pra estudante, pra estrangeiro que quer ir morar lá. Eles têm muito isso de alugar um quartozinho numa casa e tal, uma casa grande com várias pessoas de vários lugares do mundo. Aluga um quartozinho lá e você, enfim, consegue utilizar a cozinha e tal, tudo da casa, só que basicamente você só tem o quarto. Só o quarto ali que é seu. Então, né, acaba às vezes sendo um pouquinho chato. E aqui, o valor que eu pago aqui na minha cidade, devido à localização que eu já falei pra vocês, eu tenho uma pequena kitnet, eu não sei quantos metros quadrados, mas é bem pequenininha, não é muito grande, mas também não é muito pequenininha, tá? É uma kitnet média, tá no tamanho da hora. E eu pagava inicialmente R$800 de aluguel no primeiro ano, e hoje, devido ao reajuste anual, vocês também têm que pensar nisso, daqui a um ano o aluguel vai ficar um pouquinho mais caro, algumas coisas acabam ficando um pouquinho mais caras. Eu pago R$858,40, mas você consegue encontrar kitnets bem mais em conta, como eu disse. Eu já vi por 400, 500, enfim. O meu aluguel já tem coisas inclusas, que são gás e água. Coisas assim que eu não preciso pagar, que estão inclusas no aluguel, então beleza. Mas como eu vou tirar esses valores inclusos pra poder fazer assim como se eu estivesse alugando e não tivesse nada incluso, eu vou abaixar pra 550 e também não vou colocar taxa de condomínio, tá? Então vamos aqui pra nossa planilhazinha que eu preparei pra vocês, que é uma planilha bem simples, na real. Aqui eu vou colocar os gastos mensais, aqui é uma tabelinha pra gastos mensais, e aqui pra gastos adicionais, que eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. E aqui tem os gastos mensais, mais os adicionais, pra vocês verem quanto que fica no total, os mensais com os adicionais. Esse aqui são os primeiros gastos que você vai ter no primeiro mês que você vai morar, as coisas que você vai ter que comprar, mais ou menos. Claro, você não precisa comprar exatamente quando você vai se mudar, você pode ir comprando antes e estocando, digamos assim, e aí você não vai precisar comprar na hora que você for se mudar. Mas como quando eu me mudei foi tudo muito rápido, eu tive que comprar em menos de um mês. Então, eu tô colocando aqui como se eu fosse mudar e comprar tudo na hora que eu estou me mudando. Mas, se você não vai comprar na hora que você tá se mudando as coisas, aqui tem os gastos mensais reais, que é o que você vai gastar realmente todo mês. Esse valor aqui você vai gastar no primeiro mês. Esse valor aqui você vai pagar pelo menos por um ano. E aqui é o total dos adicionais também, que eu coloquei aqui só para deixar claro quando que fica o adicional mensal, quando você for comprar coisinhas adicionais, coisinha que eu já vou explicar aqui pra vocês. Então, o primeiro valorzinho aqui que eu quero colocar é o aluguel. Eu vou colocar a categoria moradia no valor de 550, que nem já tinha explicado pra vocês. Então já ficou ali
os primeiros gastos são um aluguel e gastos mensais reais, que você vai ter que pagar todo mês, o aluguel também. Uma coisa muito importante, gente. Dependendo do lugar que você vai alugar, se você não tiver fiador, você vai ter que pagar de 2 a 6 meses de aluguel adiantado. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Quando vocês forem contratar, deem uma olhada, falem com o corretor, enfim, falem com a pessoa que tá fazendo isso pra você estar contratando, se você vai ter que pagar aluguéis adiantados. E aí, se você for pagar, sei lá, 3 meses de aluguéis adiantados, vão ser 3 meses a menos aqui nos gastos reais, só pra lembrar. Oi, galerinha, estou aqui apenas em voz para poder dizer que o vídeo acabou, mas não fiquem tristes porque vai ter outras partes desse vídeo. Eu resolvi dividir para não ficar muito maçante, que essa parte só falando do aluguel, que tinha muitos detalhes, acabou ficando bem grande, e eu acho que 10 minutos tá um tempo bom de vídeo para vocês assistirem. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber a próxima parte desse vídeo. Também deixa um like para eu saber que vocês gostaram desse vídeo e que vocês vão aprovar a próxima parte. E se você tá vendo esse vídeo muito depois, tem uma playlist aí na descrição com todas as partes desse vídeo pra você não se perder. E eu vejo vocês na próxima. Comentem o que acharam. Eu ficaria muito feliz com o feedback de vocês. É isso. Me siga nas redes sociais e beijo, beijo e tchau.